Graça e paz, igreja. Prazer para mim poder estar aqui nessa noite, compartilhando da palavra do Senhor. O pastor já me apresentou. Meu nome é Eugênio, sou pastor na Igreja Batista Boas Novas. A sede fica lá no quarto plano, mas eu estou lá no Jardim Maracanã, dirigindo uma das congregações da Igreja Batista Boas Novas. Como ele disse, sou presidente do Conselho de Pastores de Dourados pelo 3º ano. E tenho tido esse privilégio de cuidar daqueles que cuidam. É uma honra, é uma responsabilidade, mas eu não costumo fugir de responsabilidades. Então, tem sido um privilégio e eu tenho certeza que é a oração do povo de Deus que tem mantido essa cidade no propósito da unidade. Ela é que conquista a cidade. Eu quero, antes de ministrar a palavra, fazer um convite para vocês. Eu não sei como é que está o calendário da igreja, geralmente você já faz no final do ano, mas se tiver alguma coisa, der para mexer, ou se não, nos dias 18, 19 e 20 de abril, nós estaremos tendo aqui em Dourados o primeiro congresso da família. Vai vir aí algumas pessoas que talvez vocês conheçam. Pastor Luciano Subirá, pastor Eibe Uber, pastor Cláudio Duarte, pastor Josué Gonçalves, esses meninos que estão começando agora no ministério. Estão começando agora, né? Então, se for possível, irmãos, tentem readequar a agenda, se vocês já tiverem alguma coisa, porque eu tenho certeza. As pessoas estavam fazendo caravana para ir para Campo Grande, nessa data. Mas aí o pastor Luciano Subirá entrou em contato e querendo saber se o conselho de pastores abençoava a vinda deles para cá. Eu falei, eu vou pensar se eu abençoo a vida do Eibe Uber, do Luciano Subirá, desses camaradinhos. Gente, imediatamente, eu falei, não, pode contar comigo. Se depende só da bênção do conselho, está abençoado. Lá em Campo Grande vai custar R$80 por pessoa, aqui vai ficar 40. Vai ser lá no ginásio municipal, então tem espaço para todo mundo. Só que os convites serão limitados. Já tem preço que é para poder limitar um pouco, porque vai vir gente da região. Pessoal de Naviraí, Ponta Porã, Carapó, já estão se preparando para poder estar participando também desse evento. Então fica aí o nosso convite para a igreja, para poder estar participando desse evento abençoador. Então, é que nós acertamos isso essa semana. Então, vai ter panfleto, eu vou colocar no Face, vou passar no WhatsApp do pastor Gladstone, nós vamos divulgar, vai ter alguns pontos de venda, já está definido que um deles será ali na livraria da Bíblia, né? E aí os pastores que se interessarem, nós poderemos estar passando uma quantidade para eles, mas fica tranquilo, a semana que vem já vai estar, já vamos começar a disponibilizar os ingressos para esse evento. Vai ser bênção ou não? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, enquanto o ministério estava adorando ao Senhor, uma canção me chamou muita atenção, quando ela diz assim: não há poder no inferno, não há poder no inferno que possa contra o povo de Deus. E quando eu vi essa letra, meu coração ardeu em alegria, porque hoje o que Deus colocou no meu coração para estar ministrando é justamente sobre a igreja prevalecente. Eu gosto de falar da igreja, sobre a igreja, não da igreja. Eu não falo da igreja, não falo mal da igreja, não critico a igreja, porque ela, não a instituição, mas a igreja é a noiva de Jesus. E eu não gosto de desagradar Jesus. Então eu tenho cuidado de não ficar falando mal de igreja. Mas a Bíblia diz
diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, versículo 18, um dia quando Jesus chega para Pedro, esse ainda não é o texto da mensagem, mas você conhece de cor, o texto diz assim, Jesus chega para Pedro e diz, tu és Petros, pedregulho, pedra, você é pedregulho, mas sobre esta, aí ele aponta para si. Se tem professor aqui, você já sabe que há uma diferença entre essa, que você aponta para algo que está à sua frente, próximo de você, e esta, quando diz sobre si mesmo. Sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando eu olho esse texto e ouvi essa canção, o nosso coração tem que arder de alegria, de gozo, de paz, porque nós não somos um povo que fica se defendendo do inferno. Não. Quando o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão, implica necessariamente que o inferno está tentando fechar as suas portas. O inferno está tentando colocar escudos de proteção, tentando colocar obstáculos para que a igreja de Jesus não avance e não arrombe as portas do inferno. Nós somos uma igreja prevalecente, porque em o nome de Jesus, nós não permitiremos que as vidas vão para o inferno, nós vamos buscar essas almas. E quando eu olho para isso, eu fico pensando sobre a igreja prevalecente, vem uma grande pergunta: quem é, qual é a igreja que prevalece? Eu tenho certeza que nós já pensamos muito sobre a nossa igreja, aqueles que participam de alguma denominação, e às vezes as pessoas se perguntam, olha, acho que essa igreja é a igreja que vai vencer. Eu esqueci de falar, eu sou batista. E o batista, ele tem algumas tradições, ele tem alguns orgulhos santos. Né? E talvez eu poderia dizer assim, bem, se há uma igreja que vai prevalecer na face da terra, são os batistas. Igreja centenária, com grande tradição de dizer, nós somos bíblicos. Porque se é batista, é Bíblia, se é Bíblia, é batista. Oh Deus. Às vezes eu vejo pessoas bairristas olhando para a sua igreja, para o seu umbigo, para o seu ministério, e diz assim, não, se tem uma igreja que vai romper e que vai prevalecer na face da terra, é a minha igreja. Irmãos, a igreja que vai prevalecer não é a batista, ela não é a assembleia, ela não é a quadrangular. Eu acredito que a Shalom vai tirar muita gente do inferno, mas ela não vai vencer sozinha. Ela não vai conquistar todos os territórios sozinha, mas grande parte desse território a ser conquistado, vai ser conquistado por vocês. Eu não vim aqui pregar união de igreja. É uma diferença muito grande, vocês conhecem bem, melhor do que eu. Vocês já estão há algum tempo no MDA, então conhecem o livro do pastor Abe Uber sobre o purê de batatas, né? Então, se eu for falar aqui para vocês sobre união e unidade, vocês sabem a diferença do saco de batata e do purê de batata. Vocês são feras nisso. Não é a união das igrejas que vai também prevalecer. Mas, afinal de contas, então, quem que vai prevalecer? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículo de número 31. Eu quero falar sobre algumas características da igreja prevalecente. A igreja que vai arrombar as portas do inferno. A igreja
que vai ganhar as vidas, cuidar bem delas, discipular. Atos fala de uma igreja, a igreja primitiva. E no capítulo 9 de Atos, versículo 31, Lucas, o autor dessa carta de Atos para Teófilo, diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Queridos, olha que interessante. As igrejas, quando Paulo escreveu 13 cartas, quando Pedro escreveu as suas epístolas, quando Tiago escreveu a sua epístola pastoral, eles se dirigiam às igrejas que estavam em algum lugar. Paulo dizia: a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Colossos. Qual era o nome desta igreja? Era a igreja. Era o corpo de Cristo. Era o povo de Deus, que estavam espalhados sobre a terra. E o texto começa falando sobre uma situação. Se você olhar um pouquinho antes, você vai ver aqui que era um período da igreja, que a igreja era perseguida. Foi no início da conversão de Saulo, quando ele tinha cartas para perseguir e matar cristãos, perseguir os apóstolos, perseguir os discípulos de Jesus. E aqui nesse texto está falando que havia uma categoria de igreja. Quais delas? Todas. Toda a Judéia, toda a Galileia e toda a Samaria, elas tinham paz. O chamado de Deus para a igreja é universal. Deus não tem igreja preferida. Jesus não tem denominação predileta. Jesus não veio resgatar uma denominação. Jesus não veio para posicionar alguém, um líder. Quem é a igreja que prevalecer? Qual é a visão que vai prevalecer? Em 1997, 98, eu ouvi dizer que a igreja prevalecente é aquela que estivesse na visão. E a visão da época era o G12. Não estou criticando o ministério. Veio uma visão, depois vieram outras visões. Igreja com propósito, a igreja em célula de Ralph Neighbor. Depois houve aquela multiplicação onde René e César Castelhanos, cada um seguiu para um caminho. Então, junto com o G12 veio o M12. E hoje nós temos o MDA. Qual é a visão que vai ganhar o mundo? Qual é a igreja que vai prevalecer? Eu fui em Marília fazer o treinamento. Participei lá uma semana do imersão. E eu voltei pegando fogo. Falei, puxa vida, essa é a visão. É isso aí que vai ganhar o mundo, é isso aí que vai ganhar a cidade. Eu vou voltar aqui, vou ganhar todo o meu bairro para Jesus. O meu pastor me chamou para uma conversa muito boa. E ele disse assim: ô varão, não é visão que ganha, o que ganha é a essência. Aí ele disse assim para mim: você viu como é que era o pessoal lá, dos testemunhos que você escutou? Eu falei, eu escutei crianças falando que estavam orando pouco, porque elas estavam orando apenas 1h30 por dia. Eu ouvi pastores dizendo que estavam lutando para ter um pouco mais do seu TSD. Um deles, inclusive, estudou aqui em Dourados. Hoje ele é pastor dos jovens, eu não lembro o nome dele. Mas estudou aqui. E como pastor dos jovens, ele disse: rapaz, eu preciso melhorar. Eu orava mais, agora eu só estou orando 4 horas por dia. E eu fiquei com uma vergonha. Quando eu vi meninos, jovens, adolescentes, eu não queria que ninguém soubesse ali que eu era pastor. Muito menos
que eu era presidente do conselho de pastores da minha cidade. E torci para ninguém me perguntar quanto tempo eu orava. Eu falei, meu Deus, não deixa ninguém me perguntar. Olha, lá na PIB de Marília, tinha uns lugares de excelência ali, para você ficar pertinho do povo, né? Eu ficava lá no fundo, prestando atenção, anotando tudo, sendo muito impactado. Porque, na verdade, o que ganha, o que vai ganhar a nossa cidade, a nossa nação, não é uma visão. É a essência. É vida com Deus. É oração. É jejum. No dia que eu cheguei lá, o pastor chamou à frente os que estavam terminando o propósito de jejum. E ali eu tive certeza absoluta que jamais receberia um convite para ser pastor auxiliar na PIB de Marília. Para lá, você tem que passar primeiro pelo período de 40 dias de jejum. Eu falei, Jesus, para eu fazer 3 dias, que sacrifício. Aí quando eu vim para cá, eu vi pastores, amigos meus, que se dedicaram, que fizeram. Eu disse, é possível. É possível, sim. Depois eu já mudei o conceito. Eu falei, não, eu posso, sim. Eu preciso disso, eu preciso dessa essência, eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, eu preciso buscar mais a presença dEle. E nesse texto de Atos, capítulo 9, ele diz, todas as igrejas tinham o quê? Paz. A igreja prevalecente, em primeiro lugar, é uma igreja que tem paz. Agora vamos falar um pouco de paz. O que é paz? Se você for para o dicionário, paz vai dizer, ele vai dizer que paz é a ausência de guerra. É possível ausência de guerra? Não tem como. Nós vivemos em constante batalha. Nós vivemos em constante luta. Paulo já nos dizia que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das regiões celestes. Não há como entendermos no mundo espiritual que paz é a ausência de guerra. Se está te faltando guerra, alguma coisa está errada. Tem alguma coisa errada. Mas a paz, e Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que a igreja tinha era em meio à perseguição. Você olha nesse texto, você vê que Saulo corria atrás dos crentes, queria matar os discípulos, era perseguidor de profeta. A igreja era perseguida pelo império. O império achava que a igreja que estava se levantando queria inaugurar um reino que fosse reino material, que fosse reino político. Eles pensavam que haveria de ter um outro que fosse rei na terra. E quando eles perceberam que a igreja começou a crescer, eles tentaram de todas as maneiras impedir isso. Mas a igreja vivia em paz. Mas também a igreja vive em paz quando ela está debaixo da bênção. Como o salmista diz lá no Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O princípio básico da paz é o amor. Não vai existir paz se o amor de Deus não estiver derramado nos nossos corações e nós não pudermos olhar para o nosso irmão, para o nosso amigo, para o nosso conhecido, para o desconhecido ou até mesmo para o seu adversário, se o amor de Deus não estiver arraigado no seu coração. Eu recebo bastante mensagens inclusive motivadoras. E hoje eu recebi uma assim que me chamou muito a atenção. Eu falei, puxa vida, eu precisava ler isso hoje.
É uma ilustração, ela fala sobre um concurso que estava acontecendo, era um concurso sobre pintura. E havia 3 finalistas. Um deles, o artista pintou uma paisagem muito bonita, com os animais no campo. Uma outra era uma pintura sobre o céu, com os pássaros voando. E a outra, que chamou muito a atenção, foi de uma rocha, onde ela estava bem no mar, e o mar vinha com as ondas revoltas e batia, e você via que pela escuridão do céu havia relâmpagos e trovões. E esta foi a pintura vencedora. E os 2 artistas que haviam pintado coisas lindas chegaram para o juiz e falaram: escuta, o que uma pintura tão violenta como essa tem a ver com a paz? Já que o concurso era sobre uma pintura que representasse a paz. O juiz disse assim: você reparou na pintura da rocha que ali tem uma fenda, e naquela fenda você consegue observar um pássaro no ninho com seus filhotes dormindo tranquilamente? Ele falou: não, sim, mas pois é. A paz está bem representada neles, porque no meio da tormenta, no meio das ondas bravas batendo na rocha, no meio da tempestade, aquele pássaro dorme com seus filhotes tranquilamente, em segurança. Paz é estado de espírito. Paz é saber que no meio da tribulação, Deus está com você. Paz é saber que no meio da luta, no meio da enfermidade, no meio da dor, no meio da perda de um ente querido, ali Deus está com você. E a igreja experimenta a paz quando ela é perseguida, quando ela é mal falada, quando as pessoas criticam a visão, as pessoas criticam o líder injustamente, e a Bíblia diz: regozijai-vos, quando injustamente proferirem coisas contra vós, quando injustamente estiverem te atacando. E meu irmão, a igreja que dá fruto vai ser perseguida. Mas na perseguição, o seu estado de espírito vai definir se você está em paz ou se você está em tormenta. A igreja prevalecente, ela tem paz. Ela vive em união, ela vive na unidade, ela vive no Espírito, e ela vive os propósitos de Deus para a sua vida. Mas a igreja prevalecente, além de ter paz, a Bíblia diz que era uma igreja que era edificada. Tem algum construtor aqui? Pedreiro, servente? Está aí, tem um construtor. Então, ele vai saber bem o que a gente está falando. Se você falar sobre edificação, e novamente vamos recorrer lá para o dicionário, né? De acordo com o dicionário, edificação é construir, erguer, levantar um edifício. Quando você fala em edificação, você está falando de uma construção. Toda construção tem os seus processos. Toda construção, ela tem a sua maneira de começar e de terminar. Em Efésios, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz o seguinte: que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina, do qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Uma igreja prevalecente, ela está em constante construção, ela está em constante edificação, ela não para de ser edificada. E quando nós olhamos para uma construção, ela tem os seus processos, só que nenhuma construção começa sem antes estabelecer os seus fundamentos. Eu já acompanhei algumas construções. Meu avô gostava muito de construir.
Esse colégio Oswaldo do Cruz, toda hora ele derrubava uma parede, levantava outra. Na casa dele, ele amava fazer isso. Essa parede não está boa aqui, vamos tirar ela, vamos colocar 5 centímetros para lá. Ele era artista para fazer essas coisas. Eu acompanhei construções na igreja, na primeira igreja batista. E embora eu não seja construtor, do lado da minha casa, quando eu morava aqui na Edilberto Celestino, construí um edifício ali, do lado da Gráfica Rosário. E às vezes eu acordava de manhã, tinha um batistaca. E aquele negócio enorme. E pá, batia, furava, ia de novo. Ficou a semana fazendo isso, talvez mais. Para preparar o alicerce, o fundamento. E o princípio é simples. Do tamanho da edificação que você quer fazer, é o fundamento que você tem que preparar. Não tem como você construir um edifício de 20 andares, acho que aqui em Dourado só pode 8, né? Vamos dizer então 8 andares, se você preparar uma edificação para construir uma casa de 2 pisos. Ele não vai resistir, vai cair. Mas em termos de edificação da igreja, o fundamento da igreja é único. E ele se chama Jesus. Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? Quanto mais alto você quiser subir, mais fundamentado em Jesus você tem que estar. Como diz meu amigo Bertelli, cheirando a meinha dele, deitado no colo dele. Não tem jeito, se não for assim, você não vai ter como crescer, a não ser que você faça algo estabelecido na sua própria vida. E aí, você conhece talvez algumas igrejas, alguns ministérios, e você vai saber quando a igreja está realmente fundamentada em Cristo, quando o líder principal dessa igreja vier a faltar. Existem igrejas, ministérios, que se morreu o seu líder, e ano passado teve uma que seu líder faleceu, e está uma briga enorme aí com os filhos, genros, cada um querendo uma porção da liderança e uma disputa para ver quem fica com a igreja sede, quem fica com o programa do rádio, porque o líder morreu, ele não tinha um sucessor, e ainda que tivesse, aquele ministério estava fundamentado na vida de uma pessoa. Eu não vou falar o nome da pessoa, nem do ministério, talvez você até saiba. Mas olhe de repente para algumas igrejas, para algum ministério, e imagine, se o líder desta igreja falecer, essa igreja subsiste? Meu irmão, se a igreja estiver fundamentada em Jesus, a morte do seu líder vai dar ainda mais gás para que eles honrem o legado deixado pelo seu pastor, bispo, apóstolo. Vai honrar e vai fazer cada vez mais e mais. Vão sentir, tem a tristeza da partida, da saudade, mas sabe que ele plantou algo para a eternidade, ele plantou algo para o Senhor, e a sua vida estava estabelecida em Cristo. A igreja edificada, em primeiro lugar, ela tem que estar muito bem fundamentada. Ela precisa ter intimidade com Jesus. Ela precisa entender que Jesus é o tudo da sua vida. Não dá para você apenas convidar Jesus para de repente participar de algum evento especial. Não dá para você dizer: ah, Jesus, hoje nós vamos ter uma coisa lá, se o senhor quiser aparecer, seja bem-vindo. Não, de jeito nenhum. Ele tem que ser o dono da igreja. Às vezes a gente até fala, né? Até maneira de falar, minha igreja, minha igreja. Claro que a gente fala isso sem intenção nenhuma de dizer que somos donos de igreja.
Mas só quem tem igreja é Jesus, foi Ele que morreu por ela. Eu não tenho igreja, eu não sou dono de igreja, eu não sou dono do meu chamado, eu não sou dono do ministério que Ele me confiou. E o chamado não é meu, é dele, foi Ele quem me chamou. É Ele que é o meu dono, é Ele que me direciona, é Ele que diz o que devo fazer. E a partir do momento em que eu quero tomar a direção e fazer as coisas da minha maneira, eu estou dizendo para Ele, olha, Jesus, a partir de agora, é comigo, pode deixar que eu tomo conta, e as coisas vão ser do meu jeito. Eu já ouvi tantos líderes dizendo assim, no meu ministério, as coisas fluem do meu jeito. É do jeito que eu entendo que deva ser. Não aceitam orientação, não aceitam que ninguém diga algo, porque diz, é o ministério que Deus me deu, ele é meu, e eu faço como quero. Jesus não está nesse negócio. A igreja que prevalece, ela persevera na edificação. E a edificação da igreja, lá em Atos capítulo 2, você vai encontrar que a igreja perseverava junto na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no estar juntos, no temor a Deus, no louvor a Deus, no ter tudo em comum. Eles repartiam tudo o que tinham, depositavam aos pés dos apóstolos, os apóstolos administravam e não deixavam faltar nada a ninguém. Acolhiam os órfãos, acolhiam as viúvas, os necessitados. Tudo era em comum. Sabe qual que era o resultado disso? Lá em Atos 42 a 47 você vai encontrar a Bíblia dizendo assim, que em todos os momentos, em todos os dias, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Quando a igreja está preocupada em edificar algo para Deus, é Deus quem cuida dela. É Deus que protege, é Deus que dá o crescimento, é Deus que dá a direção. Não podemos fundamentar uma igreja, um ministério numa pessoa. As pessoas devem ser referências. As pessoas devem ser imitadas quando elas imitam a Cristo. Olha a responsabilidade de Paulo. Sede meus imitadores. Mas ele continua, como eu sou de... Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar alguém não é você ter o mesmo trejeito, o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de pregar, a mesma ilustração, o mesmo momento que você ergue a mão, o tom da voz, não. Nós estamos falando aqui de caráter. Nós estamos falando aqui de pessoas que são espelho e referência para a nossa nação, como homens e mulheres de Deus, que são dignos de ser imitados, porque estão neles arraigados o caráter de Cristo. Uma igreja prevalecente, ela tem o caráter de Cristo. Ela imita Jesus. E todas as igrejas tinham paz, eram edificadas. E olha que coisa linda, uma outra característica da igreja prevalecente. E se multiplicavam. Igreja sadia se multiplica. Nós que trabalhamos com igreja em célula, eu também estou trabalhando com célula, sou discipulado pelo pastor Fábio Martimiano, tenho o meu líder da igreja também, pastor Emerson, mas o meu discipulador é o pastor Fábio, e eu tenho aprendido muito com esse homem de Deus, e eu vejo que olhando para a vida da igreja, olhando para as células, outros chamam de GECEM, outros chamam de PG, mas são os pequenos grupos. Quando ela é sadia, ela se multiplica. Ela cresce, ela frutifica. Ela não é apenas um ponto de encontro de crente, mas é um ponto de salvação. Onde as pessoas chegam lá e encontram Jesus naquele lugar, e depois se agregam ao corpo de Cristo em determinado local, são batizados,
são discipulados. E quando nós falamos sobre multiplicação, e aí eu volto a falar, não se preocupe com as fórmulas. Preocupe-se com a essência, porque se você tiver a essência na sua célula, ela vai multiplicar. Se você for apaixonado por Jesus, se você amar as vidas, se você for 100% vidas, ela vai multiplicar. Se você olhar as pessoas com o amor de Deus, como alvos, que precisam ser resgatadas do inferno, que precisam ouvir do amor do Senhor e que precisam urgentemente. Você tem que amar as vidas. E Jesus diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que olhar para aquela pessoa que às vezes está caminhando para a perdição e você, em vez de olhar ali simplesmente um malfeitor, um pecador, um beberrão, um cara que fuma demais, ou isso, aquilo, e os nossos estereótipos, começamos a colocar a classificação de pecadores. Uns pecam mais, outros pecam menos e tal, aquela coisa toda, e a gente começa a olhar para isso. E esquece que Jesus está olhando para aquela pessoa assim, eu amo essa pessoa. Eu amo esse cabeludo, tatuado, com piercing no nariz. Hoje eu vi a foto de um camarada que ele furou o nariz e colocou aqui um cadeado no nariz. Antes eu olhava para essas coisas e o espírito de religiosidade dizia, vai para o inferno. Parece que quando essas pessoas morrem, o religioso diz, vai se acertar com o diabo. Mas Jesus chora. Jesus olha para aquela pessoa e diz, não falaram de mim para ela. E aí nós temos que chegar diante do tribunal de Cristo. E Jesus vai dizer assim, estive nu, não me destes de vestir, tive fome, não me deste de comer, estive preso e não foste visitar-me. E alguns dirão, mas Senhor, quando é que nós te fizemos isso? Imagina que nós faríamos isso com o Senhor. Comigo você não faria. Mas você fez quando você rejeitou um desses pequeninos. Para a igreja multiplicar, para a célula multiplicar, você tem que se envolver com as vidas. Você tem que amar as vidas. Mas essa multiplicação, ela só vai ocorrer depois que você entender que há mais uma característica da igreja prevalecente. A igreja prevalecente, presta atenção, ela anda no mover do Espírito Santo. A igreja não nasceu gigante. Jesus teve os seus discípulos, eles ganharam outros discípulos, e num determinado dia, depois de eles ouvirem Jesus dizer, não se ausentem de Jerusalém, eu quero que vocês fiquem por aqui. Um outro mais curioso perguntou, restaurarás o Senhor a Jerusalém nesses dias? Ele disse, olha, não vos compete saber os tempos, as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder, mas eu quero te dizer uma coisa, recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Judéia, tanto em Samaria e até os confins da terra. Aí lá em Atos, capítulo 2, versículo 1, diz que eles estavam no cenáculo. Eles estavam ali reunidos em 120 crentes. Era um bom número, uma igreja de porte pequeno para médio. Bom número de crentes, 120 crentes. Mas aconteceu uma coisa ali muito doida. Aconteceu algo ali sobrenatural. Enquanto eles estavam reunidos em 120, de repente, eles viram que caíam do céu limpos como que de fogo. E eles foram batizados no Espírito Santo.
eles falavam em línguas, eles profetizavam. Foi lido aqui no início do culto, Joel, nos últimos dias, derramarei do meu espírito. Vossos filhos, vossas filhas terão sonhos, os vossos velhos terão visões, sobre toda a carne derramarei do meu espírito. Quando a igreja entender que ela só vai multiplicar se andar no mover do Espírito, sabe o que vai acontecer? 120 em Atos capítulo 1, versículo 15. Em Atos 2, 41. Pedro começa a justificar então, porque o povo dizia que os caras estavam loucos. Eram 9 horas da manhã. 9 horas da manhã eles estavam bêbados. Porque cretenses, árabes e outros que estavam ali ouviam os discípulos falando em línguas que os discípulos não sabiam qual eram, mas aqueles outros sabiam porque falavam na sua própria língua. Então nós temos aqui 2 tipos de línguas: a glossolalia e o dialectos. Ali, no dia de Pentecostes, aconteceu dialectos, línguas conhecidas, para quem ouvia, mas para quem falava, era como se eu chegasse num lugar aqui e começasse a profetizar em chinês. Eu não sei sequer, japonês ainda sei, sayonara, mais alguma coisa, mas chinês, não sei nada. E começasse a pregar aqui em chinês, o chinês escutasse dizendo, ele está profetizando, ele está falando das grandezas de Deus. Foi isso que aconteceu em Atos 2. 120. Aí Pedro vai e diz, irmãos, não tem ninguém bêbado aqui não. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Deus, que ele diz lá em Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito em toda a carne. Sabe, esse Jesus que vocês crucificaram, ele era um santo de Deus. Ele não era apenas um profeta. Ele é o Salvador do mundo. Mas vocês o rejeitaram, vocês os perseguiram. E finalmente vocês conseguiram o que vocês queriam. E ele foi morto. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele morreu, mas se você for agora no sepulcro dele, você não vai encontrar, porque ele ressuscitou. Aleluia! Jesus está vivo, ele ressuscitou. Ele começa então a pregar. Pedro, aquele que negou Jesus, aquele que disse, eu não o conheço, não sei quem ele é, e seguia Jesus de longe. Quando ele foi cheio do Espírito, ele pregou uma palavra, que 3.000 vidas receberam Jesus como Salvador. A primeira multiplicação da igreja foi de 25 vezes o seu número. Saiu de 120 para 3.000. Depois, lá em Atos capítulo 4, versículo 4, reuniram-se pelo menos 5.000 pessoas. Então, de 3.000, já foi para 5.000. Mas Lucas registra, logo em seguida, em Atos capítulo 5, versículo de número 14, que havia uma grande multidão. Atos 5,14 diz, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais. Quando começou a crescer, disparou. Eu não sei em quanto vocês são. Se são 120, 200, 400. Mas nós, como igreja, seremos prevalecentes. Quando tivermos paz, quando estivermos sendo edificados, quando a igreja estiver crescendo, mas principalmente, quando a igreja andar no mover do Espírito Santo. Nada disso vai acontecer se você não entrar no mover. Assim como estavam aqueles crentes reunidos naquele lugar. Eles não sabiam o que ia acontecer naquele dia.
Mas eles estavam atentos, porque eles tinham uma promessa. Eles tinham uma palavra do próprio Jesus, que diz: vocês vão receber poder. Vocês serão batizados no Espírito. E depois disso, vocês serão minhas testemunhas. Quantos aqui tem promessas de Deus? Você tem promessa de Deus? Persevera, porque Deus vai fazer cumprir toda a promessa que Ele te deu. O que Ele prometeu, Ele cumpre. De repente você está como você está aqui agora, ouvindo uma mensagem, adorando ao Senhor com uma canção. E queridos, Deus é soberano. Ele é soberano. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele faz como quer, onde quer, na hora que Ele quiser. Por isso que você tem que estar atento, porque de repente você está aqui num lugar como esse agora. E Ele vem. E Ele vem com um vento impetuoso. E Ele vem então repartindo dons. Ele vem então repartindo os mistérios dEle. Ele vem então com o seu mover. E quando você está atento ao mover de Deus, você não fica apenas olhando as pessoas entrarem no mover, mas você entra nesse mesmo mover e você consegue então navegar no oceano do Espírito, e você percebe que é tão gostoso, é maravilhoso poder desfrutar da unção do Espírito Santo. Não há nada que você possa desejar mais do que, como igreja, viver no mover de Deus. Os modelos são bons, as visões são boas, mas estar debaixo do mover dele é melhor do que qualquer visão. Como é que eu posso, pastor, andar no mover do Espírito Santo? Primeiro você tem que estar atento. E você tem que estar disponível para Ele. E para estar disponível para Ele, você precisa entender uma coisa que eu demorei para entender. Dos meus 41 anos de idade, são 41 anos de batista, e foi um bom tempo, não compreendendo o que é o mover do Espírito Santo. E às vezes eu dizia: para que isso? Tem coisa que não tem necessidade. Mas um dia eu estava em casa, estava orando, sem pretensão nenhuma, apenas orando, minha devocional com o Senhor. E de repente Ele veio. E Ele veio e me encheu, e eu comecei a orar em línguas, e começava a profetizar, mas dentro de mim eu falava: meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? Eu sou batista. Meu avô diácono da igreja, sou neto do Lins, meu pai do céu, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Mas olha, Ele veio e fiquei quase que 1 hora. E eu saí dali e fui procurar, naquela época era o pastor Rui, pastor da igreja. Pastor Rui, aconteceu um negócio comigo. Ele falou: filho, que bom. Eu falei: é bom, é? E ele começou então a me discipular. E falar sobre o mover do Espírito Santo. Mas o mover do Espírito Santo não é só orar em línguas não, irmãos. Orar em línguas, muita gente ora. Enrolar e falar alguma coisa, simplesmente só por falar, tem muita gente fazendo isso. O mover do Espírito é estar sensível à obra dele. É dizer sim quando ele falar com você. É obedecer ao seu chamado, aos seus mistérios. Às vezes ele faz umas coisas que para a gente parece loucura, mas quando nós aprendemos a ouvir o Espírito, nada mais nos interessa, nada mais nos importa. Não importa o que diz a religião, não importa o que diz a denominação, não importa o que diz os entendidos da letra, o que importa é que Ele quer mover, Ele quer entrar, Ele quer tomar conta, e quando Ele tomar conta, você vai ver que a sua vida vai ser diferente. O Espírito do Senhor se apoderará de ti.
e te tornará um novo homem, uma nova mulher, para a glória do Senhor. É isso que eu quero. Eu quero viver numa igreja prevalecente, que ela pode ser quadrangular, shalom, batista, presbiteriana, não importa. Eu quero estar com a noiva de Cristo. Eu quero estar com a igreja invisível, a igreja que é organismo, e não apenas com a igreja que é a organização. A igreja organização é boa, é importante, é necessária, mas a igreja organismo é a que cresce. A igreja organismo é que é a chamada de noiva do Cordeiro, que precisa estar diante dele pura, imaculada, em santidade. Tudo que eu posso pedir então ao meu amado Espírito Santo é: Espírito Santo, me toma. Espírito Santo, vem fazer em mim conforme a tua vontade. Mas, meu irmão, o Espírito Santo, para ele tomar conta de você, ele é ciumento. Ele não quer dividir espaço com nada, com ninguém, e principalmente com o pecado. Então você quer entrar no mover do Espírito? Primeira coisa, aonde você está agora, baixa a sua cabeça, começa a falar com Deus. Se você quer entrar no mover do Espírito, você deve começar com arrependimento. Aonde há arrependimento, aonde há contrição, a Bíblia diz, o salmista diz: a um espírito quebrantado não desprezarás, ó Deus. Deus não se agrada com sacrifícios de homens, mas Deus se agrada com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que busca a sua presença. Eu sei que os dias são maus, eu sei que às vezes é difícil, as situações nos levam a pecar. Você sai na rua, você está tentado em todo momento. No serviço você está tentado. Mas o Espírito Santo agora fala com você dizendo: olha, não há pecado que eu não possa perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mas o versículo 9 diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Basta confessar. Então, se você quer receber agora do mover de Deus, começa pedindo perdão para Ele. Começa dizendo: Espírito Santo, me perdoa se eu tenho duvidado de Ti, se eu tenho desonrado a Sua presença, se não tenho tido fé para entender que o Senhor é Deus, é soberano, que me ama e que quer me usar. Não duvide disso. Deus quer te usar, Deus quer te levantar, quem sabe para ser um anfitrião, um líder de célula, um supervisor, um pastor, uma pastora. Eu não sei, se de repente isso tem ardido no seu coração, uma dessas coisas, de repente é o Espírito Santo que está te chamando, e é Ele que chama. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 7, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. É Ele quem faz, é Ele que chama, é Ele que capacita. E quando você tem um coração contrito e quebrantado, esse é o primeiro passo. E depois, é só chamar que Ele vem. Ele vai encontrar um coração limpo, Ele vai encontrar um coração preparado. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Convida Ele. Diga para Ele: Espírito Santo, eu abro mão do meu livre-arbítrio. Eu tantas vezes desejei coisas e não te obedeci por causa das minhas vontades. Mas eu renuncio ao
ao meu livre-arbítrio. Eu renuncio ao meu eu. Diga a Ele: Senhor, eu quero trazer cativo o meu pensamento à obediência de Cristo Jesus. Entrega o teu pensamento para Ele. Entrega a tua emoção a Ele. Entrega os teus bens a Ele. O que você tem não é teu, é dele. E depois disso, é só dizer: vem, 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 Espírito Santo. E quando Ele vir, tudo vai se fazer novo. Quando Ele vir, você vai se transformar. E Ele vai te levantar. Aleluia. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aumenta, Senhor, a tua presença aqui neste lugar, ó Pai. Na verdade, Senhor, eu te peço que o Senhor venha nos tornar perceptíveis ao seu mover, porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Chama Ele, chama Ele. Chama Ele, Ele vem. Uma nova unção vai vir sobre você. Um refrigério, um renovo do Senhor vai vir sobre a sua vida. Ele vai te batizar. Ele vai te encher, Ele vai te dar dons. Talvez você chore, talvez você ria. Não importa a reação, mas o fato é que Ele vai te pegar agora. Assim como naquele dia, 120 reunidos, de repente, de repente, de repente, de repente, num de repente Ele te pega. E na hora que Ele chegar, você vai estar receptivo para Ele. Aleluia. Se você pode, coloque-se em pé por um instante. Pode diminuir um pouco as luzes. Eu não quero que você fique preocupado olhando para o lado, para frente, para trás. Eu quero que você pense agora em você. Você e Deus. Você e o Espírito Santo. Há um mover de Deus aqui neste lugar. Há uma unção de Deus aqui neste lugar. Para curar, para libertar, para distribuir dons, para batizar, para te levar a um novo tempo, ser uma igreja prevalecente. A igreja prevalecente é formada de igrejas. Você é a igreja. Você é a noiva. Você é aquela por quem Jesus morreu. É aquela por quem Jesus ressuscitou. É aquela por quem Ele enviou o Espírito Santo para habitar em você. Quando você sair daqui, quando essa igreja, templo, ficar vazio, a presença não vai estar no templo, mas ela vai seguir com você. Vai estar em você. Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser agora. Essa igreja é tua, eu sou teu. Esse povo é teu. A ti pertence a honra, a glória, o louvor, sabedoria, poder, domínio, pelos séculos dos séculos. Diante de ti, os 24 anciãos se rendem, depositam aos seus pés a sua coroa, porque ninguém é digno de estar coroado diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Diante do Senhor, anjos, arcanjos, querubins e serafins se prostram e dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor, Rei dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua unção, toda a terra está cheia da sua presença. Aleluia! Oh, Espírito Santo!
manifestar nesse lugar. Oh, Espírito Santo, eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre você. E quero convidar você que quer ser renovado, que quer ser cheio, que quer experimentar um pouco mais do Senhor. Não sou eu. É o Espírito Santo que vai fazer isso com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem diante do altar do Senhor. Se quiser se prostra, se joelhe. Mas começa a clamar agora a Ele. Começa a pedir a Ele. Espírito Santo, o Senhor que está aqui neste lugar, vem me transformar, vem me purificar, vem me renovar. Continua pedindo perdão a Ele. Continua dizendo o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você, o quanto que você não consegue viver sem a sua presença. Oh, Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor. Ora, maravilhosa, te chama da maçã de cabeça. Bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, amado da nossa alma. Renova, Senhor. Renova, Pai, a unção. Derrama do bálsamo, Senhor, sobre os seus filhos, sobre suas filhas, sobre os anciãos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre a tua igreja que está aqui neste lugar. Cada igreja aqui que são as vidas, ó Pai. Espírito Santo, não nos deixa sair daqui como entramos, mas, ó Deus, que o teu mover seja permanente em nós. Confessamos a Ti as nossas limitações, confessamos a Ti os nossos pecados, confessamos a Ti os nossos medos, confessamos a Ti todo o espírito de religiosidade que porventura nos tem acompanhado há tanto tempo. Mas nós abrimos mão de tudo, ó Deus, para viver uma vida com propósito, uma vida conforme, ó Deus, o seu querer. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo. Vai enchendo, ó Pai, vai renovando, vai batizando, vai dando sentido a essa existência, significado, ó Deus, a essas vidas. Mostra, ó Deus, o quanto o Senhor os ama, o quanto elas são importantes para o Senhor. Se há alguém, ó Deus, aqui neste lugar, com espírito de autocomiseração, achando que não é importante, achando que não pode fazer nada, cura agora esta alma, Deus. Cura esta vida, ó Deus, porque o Senhor morreu em Jesus Cristo por nós. Oh, Espírito Santo, se há alguém aqui nesta noite, ó Deus, enfermo, doente na alma, doente na mente, Espírito Santo, vem agora renovar e curar essa depressão. Venha, Deus, curar esta perturbação. Venha, Deus, curar esses sentimentos. Espírito Santo, se há alguém aqui nesse lugar enfermo no seu físico, faz milagres, ó Deus, sobrenaturais aqui, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, como igreja, a andarmos no teu mover, e a Ti daremos todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração, em o nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus, a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor. Deus te abençoe. Você pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Amados, eu
Eu estou com um desejo no meu coração. Pode acender as luzes, por favor? O desejo do meu coração, sinceramente, é que os irmãos não deixem escapar nenhuma palavra que você ouviu aqui nessa noite. Que coisa tremenda os detalhes, o que é uma igreja. Então, o meu desejo nesta noite é que realmente você tire o máximo proveito daquilo que você ouviu. Amém, querido? Nós vamos orar, nós vamos aproveitar a presença do pastor. Ele vai orar nos despedindo e depois eu vou estar impetrando a bênção e assim nós encerramos o nosso culto nessa noite. Amado Espírito Santo, nós te pedimos que a tua presença permaneça conosco, dando-nos, ó Deus, uma semana de vitórias, de conquista, que no meio das lutas, no meio das tribulações, das aflições, possamos sentir a paz de Cristo que excede todo o entendimento. Ó Deus, dá-nos células frutíferas essa semana, discipulados abençoadores, e ó Deus, que em tudo o teu nome seja glorificado, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor te abençoe, te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora você vai abraçar pelo menos 5 irmãos. Amém? Glória a Deus. Pastorzão, glória a Deus. Para acompanhar as atividades da Shalom Dourados, acesse nosso canal do YouTube e siga nossas redes sociais. Para acessar nossos cultos em áudio, acesse o Cheerbeat Shalom Dourados. Faça-nos uma visita, Rua Edilberto Celestino de Oliveira, número 1558, Vila Santo André, Dourados MS. Para maiores informações, ligue para a Secretaria da Igreja, 67 3421 0461. Shalom, amor e cuidado.